Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Hilberto, sou o diretor de ensino do Seminário Teológico Batista Gilgal e sou o redator da revista deste segundo trimestre de 2026. E temos como tema do trimestre de 2026 o padrão da liderança cristã para a igreja do nosso tempo. Então, esta revista da Escola Bíblica então, é produzida pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e uma produção da Comunicação Batista. Então, estamos aqui para nós fazermos a exposição dessas lições e nós vamos, neste momento, então, explicar a lição número 2, cujo título é Abraão, um líder visionário, e o texto base para o desenvolvimento, para fundamentar esta lição, foi escolhido então Gênesis 12, do versículo 1 ao verso 9. E o texto áureo para esta lição, então, é Provérbios 29, 18, que nos diz: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. Falar sobre visão sempre é importante no contexto da liderança, pois liderar é influenciar. Na verdade, nós temos inúmeros conceitos a respeito de liderança, que definem ou conceituam liderança. Mas, no final, liderar é influenciar. E para que um líder influencie os seus liderados, ele precisa ter uma visão, pois a visão ela é a base para, então, influenciar os seus liderados. Mas nesse contexto dessa lição, que nós vamos estudar neste momento, que fala sobre, então, Abraão, este personagem tão importante que nós bem conhecemos na Bíblia, que foi um líder visionário. Então, uma das características então, que destaca o perfil da liderança de Abraão é a visão. Porque quando Abraão estava lá em Padã Arã, então Deus falou com ele, chamando ele para que ele saísse da sua terra, ou deixasse então o conforto do seu lar em Arã, também deixasse os seus parentes e tudo mais que lhe era familiar, e que ele fosse para um lugar para recomeçar tudo de novo, ou seja, começar tudo do zero. Então Abraão captou uma visão. Deus deu a Abraão a grande promessa, né, de que ele seria o pai de uma grande nação. Mas, de fato, Deus disse que Abraão se tornaria pai de muitas nações. Então, diante disso, Abraão ele se sentiu impulsionado de ir atrás desta visão, ou seguir essa visão, mesmo que ele não tivesse nenhuma grande evidência onde se apoiar. Mas, então, o que é uma visão? Na verdade, a liderança ela começa com uma visão. Uma visão é uma fotografia ou uma imagem clara de algo que o líder quer que o seu grupo seja ou faça. É, na verdade, uma imagem daquilo, do ideal que o líder, então, estabelece ou projeta diante dos seus liderados para que estes, então, vão em busca, né, desse propósito, vão em busca dessa visão, vão em busca, então, desse objetivo proposto pelo líder. Isso num futuro, então, preferível. Geralmente é uma imagem, né, de uma estaca plantada lá no seu futuro, ou seja, a visão, resumindo, visão, na verdade, é aonde se quer chegar, aonde o líder quer chegar, juntamente com os seus liderados. Quais são as metas, quais são os objetivos, qual é o propósito a ser alcançado. Então, a visão nada mais é essa projeção, esse lugar aonde o líder quer levar os seus liderados. E então, por meio da sua influência, o líder, ele motiva, ele cativa os seus liderados para que estes se engajem, para que estes, então, comprem a ideia, para que estes, então, se associem em torno desta visão, deste propósito e se esforcem para alcançar esta visão ou alcançar estes propósitos. Mas não basta ter uma visão, importa haver uma dedicação no sentido de agir em função dela.
Então, isso se chama de missão. Então, na verdade, para que a visão aconteça, é necessário ação, é necessário que haja uma missão por parte dos liderados. Então, o líder, ele só tem uma visão, bem como uma só missão, mas tem muitas metas. Então, uma visão, ela pode ter vários objetivos, pode ter várias metas, mas a missão é única e a visão também, ela é única. O segundo ponto agora da nossa lição trata de onde vem a visão. Qualquer visão, na verdade, Deus dá a visão para o líder, ou seja, a visão do líder vem de Deus, pois é ele que estabelece as prioridades que o líder deve elencar, que o líder deve estabelecer. Porque, na verdade, o líder cristão, ele, quando está à frente de um departamento, está à frente de uma congregação, ou independente da posição de liderança, ou do cargo de liderança que ele ocupa, ele é responsável por um grupo de liderados. E ele, dentro do propósito que Deus tem para com a sua vida, então ele procura conduzir essas pessoas dentro da vontade e do projeto que Deus tem para com a sua vida. E também em relação àqueles liderados que lhe seguem, ou que estão com ele. Então, na verdade, o líder ele deve buscar a visão da parte do Senhor, e quando Deus der esta visão, ele deve com clareza comunicar esta visão para os seus liderados. Então, a visão, ela vem de Deus, que o líder transmite, consequentemente, para os seus liderados. Tiago 1,17 nos diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, para o cristão, qualquer visão espiritual, ela deve começar com o entendimento como Deus é. E nós temos a certeza que ele é perfeito, ele é imutável e também ele é eterno. O líder, então, como verdadeiro, o líder com verdadeiro espírito cristão, vê que Deus reconhece a dependência. Ou seja, todo líder cristão, ele precisa depender completamente, totalmente de Deus. E em cima dessa dependência, então, Deus vai dirigir, Deus vai instruir, Deus vai capacitar este líder para desenvolver programas, para desenvolver projetos, para desenvolver atividades que venham convergir com a vontade de Deus, dentro do seu plano, dentro do seu propósito, também dentro daquilo que Deus confiou ao líder para realizar em determinado contexto. Então, o líder, na verdade, ele é esse instrumento que Deus quer usar e quer capacitar para fazer a sua vontade. Porque o líder também tem o Espírito de Cristo. Não somente deve ter então o entendimento, mas também tem o Espírito de Cristo que também conduz ele desta forma. Além disso, então, nós podemos ver, através da vida de Abraão, nos capítulos, ali entre capítulo 12 e capítulo 22, podemos ver vários fundamentos da visão que Deus, então, deu para Abraão. Ou seja, com o exemplo de Abraão, nós podemos aprender vários fundamentos da visão que Deus deu para ele. Um desses fundamentos é começar com as prioridades de Deus. Então, quando o líder ele começa com a visão de Deus, né, eles podem mais facilmente manter a direção e conservar puros os seus motivos. Então, começar com as prioridades de Deus. Ou seja, o líder cristão ele precisa priorizar aquilo que Deus tem dado a ele, aquilo que Deus tem falado a ele, aquilo que Deus tem ministrado na sua vida e no seu coração, assim como fez também com Abraão. E além, então, de começar com as prioridades de Deus, ele deve incluir outras pessoas, que são os seus liderados. Então, uma visão de Deus sempre envolve e abençoa outras pessoas, porque o Senhor disse a Abraão que ele seria abençoado a fim de abençoar muitas nações, o que Deus cumpriu, então, com exatidão, através do nascimento de Cristo, muitas gerações mais tarde. Um terceiro aspecto, um terceiro aprendizado que nós vemos aqui no exemplo de Abraão, é ser tangível e facilmente comunicável. Então, Deus deu a Abraão um quadro tangível de visão.
E também, quando ele fala para Abraão, olha para a areia do mar, né? Ou olha para as estrelas dos céus. Deus disse, né, então, para Abraão, olha a areia do mar. E também disse, olha para as estrelas dos céus. E então esses objetos, eles serviam como recursos visuais para Abraão, então, emoldurar a sua visão e completar a sua visão que foi dada a Deus, de Deus para ele. Um quarto aspecto que nós podemos aprender aqui é sobre ter valor eterno, sobre a visão ter valor eterno. Nem sempre uma visão, ou em alguns casos, a visão ela pode não se concluir dentro dos anos de vida do líder, ou talvez um projeto que seja maior do que o período, por exemplo, da vida de uma pessoa ou de um líder, como foi o caso de Abraão. Porque Deus prometeu fazer de Abraão pai de muitas nações. Essa promessa, Abraão não viu se cumprir na sua vida, mas nós sabemos que ela se realizou. Então, essa promessa, ela foi muito maior do que a fama, do que a riqueza que Abraão teve. E então a visão dele, no caso, afetaria inclusive o destino eterno de muitas pessoas. E então nós vemos da importância, né, e quanto nós podemos aprender relacionado à visão no exemplo de Abraão. O terceiro ponto que queremos destacar nesta lição, número 2, porque a visão ela é tão importante. Tem uma célebre frase do filósofo Sêneca que diz: se o capitão não sabe para onde vai, todos os ventos estão contrários. O mesmo acontece com o líder que não possui visão. Então a visão ela é importante porque ela é a base de toda a verdadeira liderança. Se o líder não conhece bem a sua visão, se o líder não tem uma visão clara, se o líder não tem uma visão estabelecida, como ele vai influenciar seus liderados? Que tipo de mensagem ele vai comunicar? Que tipo de visão, que tipo de confiança ele vai transmitir para os seus liderados? Por isso, então, o líder precisa ter convicção da visão e precisa comunicar de forma entusiástica, de forma clara para os seus liderados. E isso também deve ser feito com dedicação, porque a visão ela precisa estar completamente esclarecida, ela deve ser completamente esclarecida, ela deve estar muito clara no entendimento, na mente de todos os liderados, para que cada um entenda o seu papel dentro da visão, para que assim o projeto seja bem sucedido, para que assim o trabalho seja bem sucedido, para que assim todas as ações que foram praticadas, assim todas as atividades que foram realizadas, todos os integrantes da equipe, tendo bem clara essa visão, eles vão desempenhar de forma satisfatória todas as suas atividades, os seus compromissos, todas as suas atribuições, eles vão realizar e cumprir de forma efetiva. E uma outra questão é a visão, então, que dá a sustentação a todo ato de liderança. Então, se não há uma visão clara, também não pode haver uma missão adequada. Então, sem missão também não há alcance dos objetivos. O quarto e último ponto desta lição é comunicando a visão. Como eu já mencionei anteriormente, a visão ela precisa ser comunicada de forma clara, ela precisa também de forma objetiva e deve ficar perfeitamente entendida por todos os liderados. Então, a visão ela deve ser assimilada. A visão ela deve ser assimilada tanto, né, obviamente, pelo líder, quanto por todos os seus liderados. E essa não é uma das principais tarefas que o líder precisa fazer, comunicar com clareza para que todos entendam a definição, ou para que todos entendam, então, claramente esta visão. Para o líder, então, enxergar claramente a sua visão, ele precisa, então, além de entendê-la bem, ele precisa compreender também o potencial que ele possui diante de Deus. E o líder ele não deve duvidar do seu potencial. O líder ele não deve
também duvidar daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E ele precisa, então, permitir que Deus use todo o seu potencial. Além disso, o líder, então, deve saber que Deus o criou para ser alguém e que lhe cabe cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Então, o líder, ele não chegou nessa posição por acaso ou caiu ali de paraquedas. O líder, quando chega numa posição de liderança, é porque Deus o conduziu, é porque Deus o dirigiu, o colocou naquele lugar. E se Deus o levou até aquela posição, o colocou naquele lugar, é porque Deus quer usar a vida dele naquele lugar. Deus quer usar a vida dele neste propósito de liderar um grupo, de alcançar objetivos, de fazer algo relevante na obra do Senhor, de conquistar coisas novas, de conquistar coisas diferentes, e assim, através da sua instrumentabilidade, juntamente com a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, e com cada um daqueles que se agregar nesta equipe, ou estiver incluso nesta equipe, então juntos poderão fazer o seu melhor em prol do reino de Deus. Então a visão, ela precisa ser comunicada de forma clara a todos os liderados. E a maior visão que um líder pode ter será sempre aquela que esteja relacionada com a vontade de Deus para a evangelização, quer seja ela local, regional ou até nacional, enfim, que o projeto que Deus, então, colocar, a visão que Deus colocar no coração do líder, essa sempre deve estar relacionada à vontade de Deus. Ou seja, toda visão, ela deve ser submetida se ela é da perfeita vontade de Deus. Concluindo, então, esta lição número 2, entendemos que a visão ela é essencial para o líder, pois é a fonte da revelação de Deus sobre suas atividades, Então, a revelação de Deus, ela pode ser considerada uma promessa a ser expressa por meio de uma imagem. Quando os líderes transmitem sua visão ao povo, é Deus quem determina as atividades da organização, não o líder. O povo saberá que é Deus. Então, aqui finalizamos esta lição de número 2 da nossa revista e que possa ser de grande proveito e edificação para cada um dos alunos da querida e amada Escola Bíblica Dominical.